Meio-dia, 4 minutos, no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. Escalação do programa de hoje: André Silva, Rodrigo Oliveira, Leonardo Oliveira. O principal destaque do Grêmio, André Silva. Bom, Gamba, semana de jogo contra o Cruzeiro, já definido o substituto de Pedro Jeromel. A expectativa é sobre a volta de Ferreira. E já, mesmo que ainda sem oficialização de candidatos, aqueles debates que começam entre os torcedores do Grêmio em especial, mas também entre conselheiros, sobre o futuro. O que o Grêmio vai fazer para 2023? Esse é um assunto muito interessante, Leonardo Oliveira, sobre o futuro do Grêmio. Porque talvez a principal mensagem que tenha ficado da derrota por 2-0 para o CRB seja justamente essa. A comprovação de como o Grêmio precisa começar um projeto praticamente do zero para a próxima temporada. E olha que eu estou contando com esse acesso garantido. O Grêmio volta para a primeira divisão. Mas olha o tamanho do desafio para o próximo dirigente do Grêmio, o próximo presidente da instituição. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Felipe Gamba, boa tarde aos amigos. Tem mais, né, Gamba? A gente viu no sábado que o Grêmio tem algumas individualidades, mas, na média, o Grêmio hoje é um time de Série B. O Grêmio hoje é um time com um padrão de Série B, com recursos de Série B. E a mudança de categoria, há um espaço muito grande, né? Há um abismo quase entre a Série B e a Série A. E quem sobe da B para A gente vê os times que sobem, eles precisam se revigorar, precisam se reformular, precisam entrar num outro padrão. O jogador de Série B, dificilmente ele vai conseguir jogar na Série A. O Grêmio tem boas individualidades, mas o Grêmio precisa rechear esse grupo. O Grêmio precisa dar músculos para esse grupo, para encarar uma Série A, uma volta à Série A, para não correr riscos, para ter uma volta de Série A mais tranquila. O primeiro ano vai ser muito complicado. E sim, o Grêmio vai precisar remontar um grupo, reiniciar um projeto. Não é um grupo, o Grêmio precisa reiniciar um projeto. Nós vamos apostar de novo, que nem lá em 2015 na gurizada, sim. Quem é que vai ser o esteio dessa gurizada? Quem é que vai dar o suporte para essa gurizada? Tem gurizada para subir, para num processo de 2, 3 anos eles estarem maduros e formarem uma equipe de ponta? É isso que precisa ser Esse visto. Jogador não é o Lucas Leiva? Eu acho que o Lucas Leiva e o Jeromel são dois caras exatamente para isso. E tem o Kahneman, né? Se for permanecer. Dependendo da questão física. E eu vou dizer mais, Leonardo e Gamba, vamos voltar na a última segunda divisão do Grêmio, de 2005 para 2006. São poucos jogadores que ficaram. Ficou o Mano Menezes, que era o técnico. Sandro Goiano, que era uma liderança. Mas ficaram poucos jogadores os de garotos, uma temporada para outra. Ficou o Lucas Leiva, que foi inclusive o bola de ouro daquele Campeonato Brasileiro. Ficou o goleiro, que era o Galato. E depois acabou o Grêmio trazendo goleiros também na sequência. Ficou o Sandro, que o Leonardo citou. O Giovânio. E Pereira. Mas não foi muita gente que ficou. Ficaram 4, 5 jogadores. É que o Grêmio naquele ano, ao contrário desse ano, o Grêmio contratou muita gente. O Grêmio fez 2 ou 3 times durante a temporada. Ele começou sem time. Fez um time pro Gauchão, nem se classificou no Gauchão, mandou quase todo mundo embora, começou a Série B, depois dispensou um monte, contratou outro time, fez uns 3 times no ano. Exato. E aí é que a diferença fez um quarto time para jogar a Série A. A diferença que eu vejo com essa última passagem do Grêmio pela Série B... Vamos combinar o seguinte, naquela época tinha menos dinheiro que agora. Menos dinheiro e o Grêmio vinha de temporadas ruins na sequência. Agora o que aconteceu? O Grêmio vinha de temporadas vencedoras, tem um ano terrível que é o ano do rebaixamento, aí o Grêmio faz toda uma reestruturação mal feita para a atual temporada, porque permanecer com Wagner Mancini é começar uma preparação muito errada. Aliás, o elenco que o Grêmio tem hoje, ele é o elenco do Mancini, né? É o elenco do Mancini. Foi ele. É isso. O Roger chegou no meio do campeonato, o que o Grêmio deu pro Roger de reforços? Guilherme, Lucas Leiva. E lá atrás o Biel. E o Tassiano que chegou agora também. Então assim, quando o Grêmio pensa que permanecer com Wagner Mancini seria uma peça importante nesse projeto de Série B, mostra que o Grêmio pensou completamente errado o seu planejamento. Vamos voltar a janeiro, que o Cristiano Munari, a gente estava conversando sobre isso hoje de manhã aqui na redação, e me disse uma coisa muito, muito que é a cara disso que tu está dizendo agora. O Grêmio iniciou o ano, e o Rodrigo também acompanhou fazendo e conversando com os dirigentes do Grêmio, pensando o seguinte: o meio-campo do Grêmio está pronto para o ano que vem. Ele é Thiago Santos, Lucas Silva, os dois para marcar, os volantes marcadores, aquele velho papo, para jogar, porque o Benítez vai definir. O craque. O Benítez já foi para o América Mineiro, o Thiago Santos, a torcida não quer enxergar, e o Lucas Silva a mesma coisa. É isso aí.
É isso aí. O Benítez seria o E jogador. o treinador já não tá mais aí. Que a torcida também não queria ver. O Benítez seria o jogador do passe quebra-linha, que como o Grêmio enfrentaria adversários lá atrás, precisaria de um jogador para encontrar o espaço. A gente tá vendo que o jogo não tem nada a ver com isso, né? Um jogo completamente diferente. Mas a gente precisa ter em mente, Gamba, e é duro a gente dizer isso pro torcedor, mas a gente é pago aqui para isso, para dizer, para analisar. Essa espinha dorsal do grupo do Grêmio, essa base do grupo do Grêmio, ela está há 61 rodadas na Série B. Ela ficou 37 rodadas no Z4 e ela está agora há 24 rodadas na Série B. Na Série B. Então, não é à toa que esse grupo ficou 37 rodadas na Série B. Teve erros, teve uma questão de grupo, teve jogadores que não renderam, tudo bem. Mas esse grupo passou o ano todo, passado inteiro, na Série B. E ele está na Série B esse ano. Tá tendo uma campanha sólida, não está sobrando, e essa era uma tecla que eu batia, não vai sobrar, não vai subir com o pé nas costas, é outro mundo, é outro tipo de jogo. E eu tinha para mim, claro, que esse grupo tinha caído para a Série B. Então, todo clube grande, quando ele cai, ele passa por uma reforma geral. O Grêmio teve continuidade. Agora o Roger veio, mexeu em algumas peças, deu uma estabilidade, resgatou a confiança. Ontem o Tite falou disso na entrevista, né? Da confiança de jogar uma Série B, né? E tem uma resposta do Roger pro Rodrigo sábado, que ela me chamou muita atenção. É muito interessante essa resposta. Acho que a pergunta até é do próprio Rodrigo. A questão do Grêmio jogar o futebol possível. Tem o grupo. O que eu posso fazer é isso. É isso. Aliás, vamos transportar para a Série A. O que disse o Mano domingo? Exato. Olha, querem que o Inter jogue de uma maneira, mas o grupo que o Inter tem é para jogar do jeito que ele joga. Mas a frase que o Mano fez depois jogar da eliminação pro Melgar, que ele foi criticado pelo Abel, e eu concordo com o Abel, aquela é uma frase que tu não pode tornar ela pública, mas o Internacional não tem grupo para ser campeão e talvez não tenha mentalidade, que é o mais importante para ser campeão. Só que o problema é externar isso. Então quando o Rodrigo pergunta pro Roger se o Grêmio joga o futebol possível, se o Roger concorda com o Rodrigo, ele consequentemente externa que o grupo dele é limitadíssimo. Ele já tinha dito lá atrás que muitas vezes ele tinha dificuldade de dar um treino de melhor nível até tem o famoso treino do domingo, pela manhã. Virou o treino do André, né? O treino do André. Que os jogadores tinham alguma dificuldade de compreensão, que o nível técnico... Porque o treino ele prepara para o jogo. A disputa do treino, a intensidade do treino e a qualidade do treino, ela se replica no jogo. Os caras não passam a semana toda correndo atrás da bola lá para chegar no jogo e fazer algo diferente. Então é uma dificuldade, e o sábado, para mim, ele teve essa função de escancarar para o torcedor, de dar um choque de realidade no torcedor. Está bem na Série B, vai subir. A questão é se o Grêmio vai subir ou não. Não é essa a questão. Vai subir. Quando? É quando? Talvez ali na metade de setembro, para segunda quinzena de setembro. Mas esse grupo, ele precisa ser totalmente reformulado. O Grêmio precisa encontrar um norte, como encontrou lá em 2015, e aí um aviso para o torcedor. Que olhe para o vizinho. Não existe milagre, não existe tu contratar 15 jogadores e esse time sair jogando. Né? O Palmeiras não foi assim. E a minha leitura, Leonardo, é processo. Eu reconheço, que o Roger tem problemas, reconheço que o Roger cometeu erros, mas o Grêmio vai subir por causa do Roger e não apesar do Roger. Que tinha... eu acho que o primeiro... Desculpa, Léo, concordando com o Gamba, o primeiro ponto que tem para mim, que ele é fundamental, é uma coisa que a gente já falou aqui há alguns minutos. O grupo não foi formado por ele. É isso. O Roger trabalha com o time do Mancini. Aí ele poderia ter uma responsabilidade ainda maior, né? Ainda maior, se o time não joga, por quê? Porque ele ajudou a formar. Que tinha uma ideia, Gamba, no contexto todo do Grêmio, e aí o contexto todo inclui todas as esferas, torcida, direção, vestiário, de que o Grêmio, por ser um time de Série A, por ter uma folha de Série A, por ter vindo, né, de superávit, assim, toda a história que a gente sabe, ter recentemente conquistado grandes títulos, que ele subiria naturalmente. E ele só está subindo porque foram dados 2 passos atrás. O Grêmio se fechou, o Grêmio jogou com 3 zagueiros, com 3 caras no meio campo, depois foi se abrindo, e hoje ele está conseguindo jogar com as peças que tem de uma forma um pouco mais ofensiva. E tem um outro aspecto que o Roger não pode ser criticado, é a questão do pragmatismo ou da convicção. Se tem algo que o Roger fez nessa trajetória do Grêmio na Série B, foi testar a alternativa.
Foi testar a alternativa. Mas é que em determinado momento ele teve a coragem de golear de 1-0. Então assim, tu vai com 3 zagueiros, funciona por um determinado momento, aí recua dos 3 zagueiros, porque aí tu tem peças que tu não precisa mais jogar com 3 zagueiros. Vou dizer que para domingo não descartem daqui um pouco o Bitelo voltar ao time e sair o Campas, tá? Não tá descartado isso. O que eu acho que é bem provável e plausível. Até porque porque o Campas não tem feito. Por ser o principal jogo da Série B do Grêmio, que é contra o Cruzeiro, que é o líder da competição. E é o jogo que o Brasil quer ver, né? Isso, e faltam 7 vitórias pro Grêmio nas 14 rodadas que restam. 21 pontos ele tá garantido matematicamente. É isso. O acesso. Então não é tão difícil. Com o Natan e com a provável volta do Ferreira, o Grêmio trabalha muito para ter o Ferreira nesse jogo é um grande reforço, né? E volta o Nicolas no lugar do Diogo Barbosa. Bom, nem se fala. Esse é outro reforço indiscutível. Rodrigo Oliveira, o principal destaque do Internacional, Rodrigo, que só volta a campo na próxima segunda-feira contra o Avaí na ressacada. Gamba, o técnico Mano Menezes tem como missão, a partir de agora, recuperar o ambiente de Edenilson no Beira-Rio. Pelo seguinte, a tendência de momento, apontada pelo mercado, é que Edenilson permaneça no Inter até dezembro, para então ser negociado com outro clube brasileiro. Como ele deve ficar e vai precisar jogar, a ideia é, dentro do possível e aos poucos, tentar recuperar o clima do Edenilson com o torcedor. Ocorre o seguinte, Gamba, é fato que se vier uma proposta do exterior, uma proposta no mínimo razoável, a direção do Inter vai liberar o Edenilson. O problema é que o mercado não aponta isso. O Edenilson já recebeu 3 propostas da Arábia Saudita, desde que chegou ao Inter. Em 2019 foi do Al Hilal, em 2020 foi do Al Ittihad e em 2021 do Al Shabab. E se criou dentro do imaginário e até do nosso contexto uma ideia de que o futebol da Arábia Saudita é apaixonado pelo Edenilson. Mas isso não é verdade. Nessas 3 propostas, o Edenilson foi uma indicação de técnicos brasileiros. No Al Ittihad, do Fábio Carille, e no Al Shabab e do Al Hilal, do Péricles Chamusca. Hoje, não há técnico brasileiro treinando nenhum dos principais clubes da Arábia Saudita que teriam bala na agulha para fazer esse investimento. O mercado sinaliza que dificilmente virá uma proposta, até porque esses clubes árabes, têm já grandes nomes para o meio-campo, e o Inter sabe disso. E o Inter até está disposto a liberar, mas sabe que é improvável que venha oferta e está se preparando para tentar contornar a situação do Edenilson no Beira-Rio. Ou seja, Leonardo Oliveira, mercado para Edenilson, talvez o mercado nacional. Mas aí tem uma questão de limitação de datas, né, Rodrigo? E de jogos também, né? Para esse ano, impossível. Só para o ano que vem. E tem a questão de jogos por também, isso, né? por isso que eu disse que a tendência é que o Edenilson fique no Inter até dezembro, para a partir de janeiro do ano que vem, jogar por outro clube brasileiro. O grande projeto do Mano Menezes, eu vou chamar de projeto até o final do ano, é tentar reconstruir a imagem do Edenilson com o torcedor. E vai passar, vai passar por um processo, pelo menos a informação que chegou para mim, de usá-lo de forma comedida nos jogos do Beira-Rio. Não usar no primeiro momento o Edenilson de cara no Beira-Rio. Como o Roger estava fazendo com o Thiago Santos, não escala o Thiago Santos na arena. Porque há um ponto de litígio da torcida, e assim, é uma relação, está muito claro, que ela se desgastou. O Edenilson está muito tempo aqui, o Edenilson é uma das referências desse time, tecnicamente é um jogador superior, mas ele tinha um projeto de Copa do Mundo e no Inter se tinha uma convicção de que o Edenilson estaria na Copa do Mundo. O Edenilson, acho que ali pela metade do ano passado, né, Rodrigo, ele perde esse trem da Copa do Mundo, ele não é mais lembrado pelo Tite, ele perdeu o espaço, a disputa era muito severa, né, com grandes jogadores, enfim, vai ser um trabalho que o Mano vai ter, ele não pode abrir mão desse jogador, ele é uma referência dentro do vestiário, uma referência técnica, mas ele não vai voltar imediatamente para o time. Mas vai ser todo um processo de retomada. Olha o tamanho da esquizofrenia do futebol brasileiro. Ele precisa encontrar um padrão, precisa encontrar um estilo de jogo. Aí ele abre mão do Edenilson em jogos em casa por conta da relação com o torcedor. Aí o Edenilson passa a ser importante somente em jogos fora do Beira-Rio. Como é que se faz futebol assim, gente? Eu recebi a mesma informação do Léo. A situação é a seguinte: o Edenilson, ele não jogou no último jogo, segundo o Inter, por conta do edema no joelho esquerdo. O Edenilson, ele de fato ele já tinha algumas dores desde antes do jogo contra o Melgar, mas nada muito grave. Contra o Avaí, ele vai estar à disposição. Se o jogo fosse no Beira-Rio, vocês conseguem imaginar como estaria o estádio no momento do anúncio da escalação? Ou quando o Edenilson tocasse na bola? Sim, sem dúvida. Por isso, sendo em Florianópolis, eu acredito na possibilidade de o Edenilson voltar. E, por exemplo, supondo que o Inter ganha com o gol do Edenilson,
Claro que isso não apaga o trauma da eliminação e do pênalti perdido, mas já melhora a situação para o Edenilson voltar na próxima rodada. Se o Inter, Rodrigo, leva em consideração a reação do torcedor, jogos da dupla Grenal na ressacada, o público de torcedores de Grêmio Internacional é sempre muito expressivo. Então, se o Edenilson acha que ser escalado na ressacada ele vai estar ileso a críticas e contestações, esqueça. Mas tem uma questão técnica aí também, tática, né, Rodrigo Gamba? O Inter que jogou contra o Fluminense no domingo, ele só marcou daquele jeito e fez gol roubando bola na frente da área aos 40 do segundo tempo, porque tinha jogadores com características para fazer isso. Se o Mano se agradou dessa ideia de marcar lá em cima, de pressionar o tempo todo, com Alan Patrick, eu vou estender para o Alan Patrick e Edenilson, o Inter não consegue fazer isso. Precisa de mais vitalidade. Tecnicamente são dois jogadores superiores. O Alan Patrick é um cracaço de bola, um jogador tecnicamente exuberante, joga muito pro padrão do futebol brasileiro. Mas será que ele conseguiria fazer aquele tipo de marcação que o Maurício fez, de sair da ponta, quando marcando na ponta e atacando pelo meio? Acho que não, né? Uma outra possibilidade é o Edenilson ficar no banco nesse retorno, independente de ser em casa ou fora, aproveitando até o contexto da lesão, tá voltando, dores, entrar aos poucos, segundo tempo, e até o momento em que o Edenilson entre, melhore o time, ou então faça um gol, pelo menos o Mano vai ter essa estratégia de recuperar aos poucos. Esse período até o final do ano, vou fazer uma figura aqui para vocês, tá? Vai ser para o Edenilson, e ele vai encarar dessa maneira, uma contagem regressiva para sair do Internacional. Cada rodada que passar é um jogo a menos pro Edenilson. E ele já está pensando na próxima temporada. Deixando claro, tá, Gamba? Se vier uma proposta do mundo árabe, o Inter vai liberar. A questão é que o Inter não está contando com isso, porque entende que é improvável. O que eu soube, Rodrigo, não sei se tem essa informação, de que houve uma consulta, mas parou nisso. Não voltaram mais. E o Edenilson? É isso. Tá bom, voltamos a conversar e não voltaram mais. Mas imagina um jogador com esse cenário, o tamanho da desvalorização, Rodrigo. E os árabes, eles não pagam caro assim por qualquer jogador. A tendência, o padrão do mundo árabe, de clubes como o Al Hilal, é inclusive contratar jogadores em alta, jogadores caros, jogadores que vão ajudar a valorizar o campeonato. O que não é o caso do Edenilson. O Edenilson está em baixa. Ele recebeu propostas até aqui, 3, por conta da indicação específica de técnicos brasileiros, o Chamusca e o Carille. Agora, o Sheik árabe, por conta dele, não vai. Deixa eu ver quem é que eu posso contratar. Já sei, o Edenilson. É que tem um movimento da Arábia Saudita, né, de sports washing, né, de usar o futebol como vitrine para outras questões geopolíticas, enfim, questões de práticas lá do país. E o futebol está sendo alavancado no país, tanto é que o governo árabe, né, o Ministério do Esporte árabe, comprou o Newcastle, e eles estão investindo na liga local, a exemplo do que está acontecendo com o Qatar, com os Emirados Árabes, de fazer do futebol uma vitrine. Talvez por aí, mas... Para que o povo fale do futebol saudita e não da ditadura, da opressão aos direitos humanos e tudo mais. Esportes ao meio-dia, gente. Direção Lucas Arruda, equipe técnica Moa Vécia, Paulo Fernando Rodrigues, Rudinei Ralgos, Domingos Sávio, Douglas Weber, André Silva. Qual será o próximo assunto, André, que vamos abordar aqui envolvendo o Grêmio? Falei em quem vota, vamos escalar esse time para domingo, né? Time que vai pegar o Cruzeiro domingo, 4 da tarde. Rodrigo Oliveira, o que será assunto de Internacional depois do intervalo? As novidades que o Inter terá contra o Avaí. Já voltamos. Volta com o Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais. A Ferramentas Gerais espera por você na Construsul, gente. Grandes marcas, importantes lançamentos e as melhores opções para a construção civil. Brosalto, sempre o melhor negócio. Tem S10 LTZ 4x4 automática com desconto de R$30 mil. Lojas em Canoas, Viamão e Gravataí ou acessando brosalto.com.br. Promoção, todos na torcida Unicred Visa. Saiba mais em torcida.unicred.com.br. Superaço há 10 anos, levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul, com produtos 100% nacionais e certificados. A Superaço está presente em Caxias, Bento e Canoas. Acesse superaço-rs.com.br e Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com, é com 2 S's e N no final. André Silva vai escalar o Grêmio para o jogo de domingo. Aliás, que jogo, hein? Domingo,
4 da tarde, Grêmio e Cruzeiro na Arena, André. Quem vai escalar é o Roger, obviamente, não serei eu, né, Felipe? Eu confio no teu talento. Ele começa... Aliás, eu sei do teu talento como treinador e diretor executivo em pré-temporadas de outrora. Saí invicto, ao menos isso. Olha que bonitinho o gado do Pedro Ernesto lá. Quem era o treinador do Grêmio quando tu eras o treinador da imprensa e a imprensa ganhou o jogo? Na pré-temporada? Na pré-temporada. Em homenagem a Marcos Bertoncello, que nos olha nesse momento, era Anderson Moreira. Ou seja, André Silva derrotou o Anderson Moreira em uma pré-temporada de outrora, senhoras e senhores. Tá bonito, né, Leonardo? O gato do Pedro Ernesto junto com ele na imagem da RBS TV no Jornal do Almoço. Quadro bonito, né? Vamos lá, o time do Grêmio. Beleza, a entrada do Pedro no Jornal do Almoço. Tá, o gato, né? O gatinho tá ali tomando seu banhinho. Entrada faz parte. Como diz o Bagé, é um ursinho, né? Vamos lá, o goleiro será Breno. Rodrigo Ferreira Aliás, Rodrigo Ferreira que está a 10 jogos de renovar o contrato com o Grêmio, né? Tem uma cláusula, se ele completar 25... Isso é uma informação, uma ameaça para o torcedor, André Silva. Olha, pede pros caras responder no WhatsApp pra ti aí. O comentarista que é bem pago pra isso. É verdade. Aliás, o Rodrigo Ferreira é um caso... Ele é um cara esforçado, né? Vamos cobrar, ele tá jogando porque o Edilson não tem condição física. Mas eu não sei se o Edilson volta, porque o Edilson não consegue jogar. Mas o Rodrigo Ferreira, ele foi reserva do Felipe Albuquerque no Brasil de Pelotas. Isso. E o Felipe Albuquerque voltou pro Grêmio e o Grêmio... dispensou. Analisou o Felipe Albuquerque e disse, não, segue tua vida, aqui não tem espaço pra ti. E aí tu traz o reserva do Felipe Albuquerque. Bom, a zaga terá o Natan com o Bruno Alves, Nicolas volta à lateral esquerda, o meio campo terá o Vilhaçante, acho que o Lucas Leiva, né? Esses dois Lucas juntos sempre dá confusão, Lucas Leiva com Vilhaçante. Aí aquilo que eu já falei anteriormente, Bitelo ou Campaz, eu colocaria hoje em dúvida, até porque o Grêmio vai fazer o primeiro treino hoje, e o Roger já, como tu mesmo dissesse, Gamba, no decorrer do programa, já fez várias experimentações. Vou voltar no jogo do Cruzeiro do primeiro turno, onde lá começou com os 3 volantes, saiu o Lucas Silva, entrou o Gabriel Silva, por exemplo, que chegou a ser titular no jogo seguinte, depois não deu certo. Lá o Roger tomou um nó do Pesolano e demorou a entender o jogo. Exatamente, então não sei o que o Roger pensa, eu não descartaria de todo o Bitelo. E na frente, né, os extremas serão o Biel e provavelmente o Ferreira, que estava recuperado, e a ideia do Grêmio é colocá-lo em campo ao menos no primeiro tempo, ou quem sabe até uns 60 minutos, e obviamente o Diego Souza. O Guilherme não seria uma alternativa, porque naquele Cruzeiro que o Gamba referiu, ele jogava com 3... Mas disputaria com o Biel. Disputaria com o Biel. O Guilherme é um cara que daqui a pouco pode ter uma profundidade maior do que o Biel e segurar mais um desses zagueiros, né? Porque acontecia, o Diego Souza é um cara que não marca tanto a saída. E os zagueiros do Cruzeiro saíam livres e foram empurrando o time do Grêmio. Sim. Os alas do Cruzeiro viraram atacantes, o Cruzeiro estava com... O Biel naquele jogo lá saiu exausto porque ele virou muito mais um marcador, jogou de auxiliar de lateral. Então daqui a pouco tu conseguir segurar essa saída de bola do Cruzeiro e botar mais gente na frente, porque o Diego Souza, tecnicamente, ele consegue fazer os gols, ele resolve quando a bola chega. Mas a participação coletiva dele na marcação é nula, né? Nula. Rodrigo Oliveira, mais Inter, Rodrigo. O Inter terá algumas mudanças no jogo contra o Avaí na próxima segunda-feira. E aí já tem a primeira novidade a partir de agora. O Inter, fora da Copa Sul-Americana, vai ter jogos de domingo a domingo. Ou de domingo a segunda, como vai ser o caso agora. Os jogadores estão de folga, se reapresentam amanhã. O goleiro Daniel, suspenso, dá lugar a Kehler. E no meio-campo há pelo menos 2 dúvidas importantes. O Edenilson tem toda essa situação envolvendo as dores no joelho esquerdo e também o seu contexto de pressão, de crítica pelo torcedor. Pode ser que fique no banco e o Johnny permaneça na equipe. Já o Alan Patrick estava voltando de lesão e pelo perfil do jogo, pela questão da intensidade, ficou no banco contra o Melgar. A dúvida que existe é entre Alan Patrick e Maurício, também para o jogo contra o Avaí. Essa dúvida existe para ti, Leonardo Oliveira? Ela existe porque eu não sei o que o Mano vai pensar pro jogo. Se o Mano quiser, se ele aprovou essa ideia de marcar lá em cima, de evitar que o adversário articule, e o Avaí, embora com suas limitações, o Avaí tem bons jogadores no meio campo, né? O Bruno Silva, que jogou aqui no Inter, está se destacando bastante lá. O Avaí gosta de trabalhar um pouco mais a bola. Tem o Potker, que é um cara de velocidade. O que faz o Avaí? Trabalha bem a bola e sai muito forte com o Potker de um lado e com o Cortez do outro. O cara que tá me ouvindo, seu Leonardo, enlouqueceu, né? Enlouqueceu, mas é a jogada deles, é a jogada de velocidade. Se tu conseguir bloquear isso no início com uma marcação mais alta, pode ser que, né, o Inter tenha uma vantagem na parte ofensiva do jogo e consiga concentrar o jogo para evitar essas escapadas, porque o Potker, principalmente, tem muita força física.
o Potker contra o lateral ele atropela. Sim. Depois tem a questão do acabamento, assim como o Cortez, que é um jogador que tem uma saída boa de trás, mas não tem acabamento. Mas é a jogada do Avaí, de muita velocidade pelos lados, marcando lá em cima, e o Maurício consegue entregar isso, o Alan Patrick não. Lucas Arruda, lembrando que a dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia tem o patrocínio de quem, Lucas? Ferramentas The Tools, na mão de quem faz. Cooperativa Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIERS, unir ideias, move o futuro. Acesse ciers.org.br. Muito bem, depois do intervalo, Lucas Arruda vai detalhar a polêmica entre Neymar e Mbappé. Neymar e Mbappé, de que lado você fica? Já voltamos. Felipe Gamba. De volta com Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço, Betson, parceiros aqui de Esportes ao meio-dia. Vamos com o placar gaúcha aqui no programa. Bom, hoje nós teremos pela Série B jogo isolado, né, Lucas? Isso, Gamba. Abertura da 25ª rodada da Série B, 8h30 no Estádio do Café, tem Londrina e Bahia. Londrina é o quinto colocado com 34, Bahia é o vice-líder com 43, o Grêmio é terceiro também com 43. André Silva, Rodrigo Oliveira, vocês estarão no programa de amanhã, Esportes ao meio-dia de amanhã? Estarei Os também. dois, então vou preservar. Perfeito, vou preservar ambos sobre os palpites para a Copa do Brasil amanhã. Leonardo Oliveira não estará aqui José Alberto Andrade. Então vamos lá, Leonardo. Fluminense ou Fortaleza? Quem passa? Fluminense. Atlético Paranaense ou Flamengo? Atlético Paranaense. Corinthians ou Atlético Goianiense? Atlético Goianiense. Muito bem. Será cobrado, Leonardo Oliveira, por seus palpites. Não, e fui ousado. No Atlético Paranaense foi ousado. Aí é quinta-feira, André. A gente deixa pra quinta-feira. Aí deixa pro Diogo, pro Maurício, tudo no meu. Não, aí o Zé que vem pra roleta. Vamos lá, meu caro Lucas Arruda, treta Neymar e Mbappé. De que lado você fica? Pois é, Gamba, a polêmica é a seguinte: quem será o cobrador de pênaltis do Paris Saint-Germain? No último jogo, goleada de 5-2 sobre o Montpellier, o Mbappé perdeu um pênalti, o Neymar acertou. Depois que o Mbappé errou, ele tentou pegar a bola para a segunda cobrança e o brasileiro não deixou. Relações estão estremecidas entre os craques do Paris Saint-Germain. No período que estão juntos lá na França, 2017 a 2022, o Neymar tem 90% de aproveitamento, o Mbappé tem 80%. Há também a questão importante, Gamba, nesse jogo: o Mbappé virou as costas para o jogador durante um contra-ataque do PSG. O meia Vitinha aquilo ali é uma vergonha. Não tocou a bola pro Mbappé, e aí ele ficou bravo. Então tem um clima muito ruim no PSG envolvendo os craques da equipe, a polêmica do final de semana. Que desrespeito. Leonardo, o tempo urge, então Mbappé ou Neymar? De que lado você fica? Não faça curso de gestão no PSG, tá? É impressionante. Eles né? deram o clube pro Mbappé, o Mbappé ele ficou lá no PSG porque o clube era dele, né? Ele não foi pro Real Madrid. Entregaram um clube pra ele. O clube é teu, só que tem Messi, tem Neymar, tem só estrela. E o Sérgio Ramos, como diria o Abel, o Sérgio Ramos é que tá sendo ali o pacificador, tá tentando aproximar Neymar e Mbappé. Bom, mas é Neymar ou Mbappé? Neymar. Nesse caso, Neymar. Nesse caso. Detalhe importante, Gabriel, que depois do jogo o técnico Galtier disse que de fato o Mbappé é o batedor de pênaltis, mas as informações que chegam da França, o jornal L'Equipe informa que haverá uma reunião para a definição de quem será o novo cobrador de pênaltis, Neymar ou Mbappé. Rapidamente, um fã-clube do Neymar postou, né, que só no PSG, por contrato, um jogador bate o pênalti. E o Neymar curtiu. Ele curtiu Já a crítica. Teve essa bronca no PSG com o Cavani e o Neymar. E o Neymar. A mesma bronca. Neymar quer bater os pênaltis. Placar Gaúcha tem o patrocínio de quem, Lucas? Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Redmac, materiais de construção, agente de casa. Esse assunto, Neymar e Mbappé, é um dos principais assuntos lá no Twitter. A gente está saindo para o intervalo comercial, volta em seguida com o comentário de Pedro Ernesto Denardim. Comentário de Pedro Ernesto Denardim. Alô, Pedro. Pois, Felipe Gamba, a informação trazida pelo Rodrigo Oliveira de que não há negociação para o Edenilson. Ele é um jogador já com idade, ele tem um salário bastante alto, ou seja, clubes do futebol brasileiro talvez não o queiram, porque nem é possível mais jogar na Série A, e a Série B não tem dinheiro para contratar um jogador desta capacidade, o exterior não tem interesse, pelo menos neste momento, então o Inter tem que aproveitar esse jogador. E aproveitar por quê? Porque ele tem qualidade. Mas ele está, digamos assim, com problemas e dificuldades diante da torcida. Vamos resolver isso com calma, com tranquilidade, e esta é a tarefa que o técnico Mano Menezes quer pegar para si e faz muito bem.
Jogadores como Edenilson são poucos no futebol brasileiro. O torcedor do Inter tem que entender isso. Não foi ele o responsável pelo insucesso do Inter na Copa Sul-Americana. Ele foi apenas uma parte, ele errou um pênalti, é verdade. Ele errou um gol lá, também é verdade. Ele não foi bem, também é verdade. Mas quantos fizeram a mesma coisa? Por que tem que cair tudo em cima dele, Edenilson, que é um jogador que já deu mostras muito evidentes de que é um jogador importante, muito titular do Internacional? Então, o Mano Menezes tem razão, a direção tem razão nesse sentido. Recuperar Edenilson, sim, porque ele pode, claro que pode, dar muita coisa para o clube. E como o clube tem que pagá-lo, e ele não é barato, ele é um jogador importante, ele já teve propostas importantes, o Internacional as cobriu, então, o que tem que fazer? Tem que utilizá-lo. Tá pagando, o jogador é bom, deixar fora? Não, volta devagar, volta tentando, sabe, de alguma forma acomodar o processo que não tá legal nesse momento e resolve a dificuldade. E vamos lá, Edenilson no time do Inter é uma boa, é uma extraordinária medida tomada pela direção do Inter, aliás, não tem outra, né, Felipe Gamba? Daqui a pouco, no Sala de Redação, eu volto mais com vocês, tá legal? Valeu. Tchau, Gamba. Valeu, Pedro. Pedro, muito bem patrocinado por quem, Lucas? Esponqueado Chevrolet, Hoff Pneus e Doutor Leonardo Londeiro. Vem aí o correspondente.